Destaque internacional falando sobre a tensão no Oriente Médio. O Hezbollah anunciou ter bombardeado os subúrbios de Tel Aviv. Segundo militares israelenses, cerca de 15 projéteis cruzaram o norte e o centro do país, vindos do Líbano. A Priscila Asbeck vai trazer para a gente as informações ao vivo, Pri, e justamente isso acontece às vésperas da chegada de Antony Blinken. Ele chega hoje em Israel e vai naquela tentativa de, mais uma vez, retomar as negociações de cessar-fogo na região. Pri, conta um pouco para a gente do que aconteceu nos fatos recentes em território israelense e um pouco da expectativa para essa chegada de Antony Blinken por lá. Bom dia. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Na verdade, o secretário de Estado, Antony Blinken, já chegou em Israel, chegou agora há pouco e vai tentar trazer uma conversa diplomática com autoridades israelenses para chegar a uma resolução do conflito do Oriente Médio, mas há muito ceticismo envolvendo essa visita. Eu vou trazer algumas informações. Então, Blinken faz a sua 11ª visita à região desde o início da guerra no ano passado, desde o dia 7 de outubro, mas agora é um momento ainda mais crítico, talvez porque Israel planeja a sua resposta, aqueles ataques com mísseis que foram feitos pelo Irã, que foram interceptados no início do mês, e além disso as negociações sobre cessar-fogo, tanto em Gaza quanto no Líbano, estão estagnadas. Também há um recrudescimento dos ataques tanto em Gaza quanto no Líbano. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Portanto, essa visita acontece de fato em um momento crítico. Também acontece, Carol, depois que o ex-presidente americano Donald Trump, a gente falou sobre isso aqui ao longo do final de semana, também na semana passada, falou que conversou com Netanyahu, com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, e que nessa conversa Netanyahu tinha dito que não estaria obedecendo às ordens de Biden, não estaria colaborando com os pedidos de Biden, porque se estivesse, Israel não teria as vitórias que conquistou até o momento. Então isso deixou muito claro algo que já era conhecido nos bastidores, de que os pedidos de Joe Biden para uma tentativa de cessar-fogo, para uma trégua nos conflitos, não estão sendo acatados pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que inclusive tem as suas aspirações políticas e os seus interesses políticos em continuar com a guerra, e como ele disse, ele vai continuar a guerra até o fim, até cumprir o seu objetivo de eliminar o Hamas. Isso um objetivo que ele tem declarado desde o início da guerra, desde o dia 7 de outubro, e agora também com o objetivo de eliminar o Hezbollah, que é esse outro grupo paramilitar que atua no sul do Líbano e que também tem entrado em combate, tem também trocado ataques com Israel ali na fronteira norte de Israel, também ali no sul do Líbano, com inclusive diversos ataques que estão acontecendo também, não só mais no sul do Líbano, mas em outras regiões do país, inclusive na capital Beirute. Na segunda-feira, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que a Casa Branca não está otimista de que as negociações de cessar-fogo devem evoluir. E ainda tem um outro fator que, segundo o Departamento de Estado americano, não deve ser discutido nessa viagem, mas que também está no pano de fundo dessa viagem de Antony Blinken a Israel, que é o vazamento recente de dados, informações da inteligência americana sobre quais seriam os planos de Israel para responder ao ataque do Irã. Então, oficialmente, a Casa Branca disse que isso não deve ser discutido, mas foi de fato um vazamento que causou um estremecimento muito grande, causou inclusive uma preocupação muito grande dentro dos Estados Unidos pelo vazamento dessas informações, que são informações ultra confidenciais sobre como Israel responderia a esse ataque do Irã. Além disso, Carol, também vale dizer que um outro diplomata que foi enviado a Beirute por Joe Biden para conversar sobre possíveis negociações de cessar-fogo também não conseguiu grandes avanços. Essa autoridade, ela defende que o restabelecimento da paz no Líbano só pode acontecer se ambas as partes voltarem a adotar aqueles objetivos da resolução 1701 da ONU, que foi a resolução que colocou fim entre a guerra entre Hezbollah e Israel em 2006, mas essa é uma resolução que vem sendo amplamente criticada por não ter conseguido trazer sua eficácia, até porque tanto Israel se armou no norte do país, ali perto da fronteira com o Líbano, quanto o Hezbollah também se armou ao longo dos últimos anos. Portanto, esse diplomata defende essa resolução, mas é uma resolução que é muito criticada pela sua ineficácia. Eu volto com você, Carol.